Bom dia. Nós vamos hoje trabalhar com as dificuldades de aprendizagem e do ensino, na perspectiva do diagnóstico e da intervenção. Lembrando que toda vez que a gente fala em diagnóstico, a gente tem elementos de referência. Não existe nenhum diagnóstico em relação às dificuldades pronto. Geralmente as avaliações psicopedagógicas, sobretudo para avaliar desenvolvimento, elas partem de referências. E aí você tem que adaptar essa montagem dessa avaliação dependendo do contexto, dependendo das famílias, dependendo do desenvolvimento, dependendo da dificuldade do aluno. Às vezes o aluno lê e escreve muito bem, mas é muito ruim em matemática. Às vezes é o contrário. Ele é um aluno muito bom em matemática, mas tem dificuldade de leitura e de escrita. Então, a gente tem que conversar muito com a família, com o professor, para saber que perfil é esse, para que a gente monte uma avaliação psicopedagógica funcional. A gente volta a lembrar, não é? Primeiro que tudo, a importância de reconhecer a distinção entre os indivíduos. As pessoas são diferentes, vêm de unidades familiares diferentes, vêm de universos escolares diferentes, e tudo isso implica no desenvolvimento. Esse segundo ponto, que os desenvolvimentos são pessoais e são impessoais, leva sempre à ideia de que aprender é uma capacidade universal. Todo homem ele é capaz de aprender. E todo homem tem a sua biografia, todo homem tem a sua história. Todo homem tem os seus lugares e as suas posições sociais. E a sociedade, através desses sinais, que são sinais familiares, são ritos, são costumes, que caracterizam cada família, não é? A família tem gerações e gerações de advogados. Por quê? É um traço da família ter juristas. Às vezes tem famílias que traço é ter médicos. Então, empresários que passam de pai para filho, professor, filha de professor, neta de professor e por aí vai. São traços que eles são coletivos da família, mas que eles individualizam a pessoa. Lembrando que é nesse universo que essa pessoa vive, em épocas diferentes, mesmo dentro da mesma família. Quem vive no período histórico e nasceu 10 anos, 20 anos, 15 anos depois do irmão mais velho, ele vai viver num contexto sócio-histórico, político, cultural diferente. Então, as interferências dele serão outras, embora geneticamente ele venha da mesma família. Mas os ritmos são diferentes, os processos são diferentes e os padrões de maturidade e traços também. Em relação aos aspectos iniciais desse estudo de hoje, a gente tem uma discussão bem pontual. Como é que a gente aprende? A partir do momento que a gente sabe como é que aprende, a gente sabe por que não se aprende. Se a gente conhece os processos de aprendizagem, a gente pode compreender que lacunas, que dificuldades essa criança está apresentando para não aprender. Existem algumas dificuldades e transtornos de aprendizagem que elas acontecem na escola. A criança é uma criança tímida, ou a criança sofreu algum trauma, ou é algum erro de um manejo pedagógico, ou é a criança que não se adapta àquela professora, àquele método de alfabetização. E, finalmente, uma intervenção educativa com avaliação psicopedagógica. Algumas diferenças na terminologia para a gente entender. Existem distúrbios, problemas, transtornos e dificuldades, que não é a mesma coisa. São aspectos diferentes dos problemas de aprendizagem, das dificuldades que a criança tem em aprender. Então, os distúrbios de aprendizagem, eles são vinculados ao aluno, mas eles são um pouco mais sérios porque eles levam em conta as questões neurológicas individuais e as questões neurológicas orgânicas. Os problemas de aprendizagem, eles têm um caráter mais leve, às vezes é questão de maturidade,
são atrasos no desenvolvimento, que pode acontecer por episódios. É uma falta de interesse naquele momento, ou algum problema relacional, emocional que a criança teve, ou cultural, a criança que mudou de escola, a criança que veio do norte para o sul, do sul para o norte, crianças que convivem em outros países, com outra língua, né? Geralmente são relacionados à família e à sociedade que essa criança vive. Os transtornos de aprendizagem são um conjunto de sintomas e comportamentos que eles criam um processo que obstaculiza a aprendizagem da criança e que geralmente ocorre na infância. Quando a criança cresce, esse problema desaparece. Em geral, esses transtornos de aprendizagem eles são muito na leitura e escrita, porque eles envolvem as questões da linguagem. E, finalmente, as dificuldades de aprendizagem, que ela tem uma origem psicossocial, psicomotora, cognitiva. A dificuldade pode ser isolada numa área de conhecimento, só português, só matemática, só leitura. E, geralmente, a gente consegue restringir nas análises a 2 focos. Uma relação pedagógica e a metodologia do professor. E aí a gente vai ver o que é aprendizagem. Como eu falei antes, para a gente entender o não aprender, a gente precisa saber o aprender. Então, a aprendizagem é um processo integrado, significa dizer que são vários fatores que precisam ser mobilizados, que vai mostrando na estrutura mental dessa pessoa que está à mercê daquele processo de aprendizagem, uma modificação na sua conduta ou uma integração mais rápida entre o conhecer e o fazer, o conviver, o produzir, o refletir, o sistematizar e o generalizar. A aprendizagem ela ocorre por toda a vida, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, e a gente aprende em todas as situações, na família, na escola, numa atividade profissional e numa atividade social. E aí a gente deixa um momento de reflexão. Se a gente aprende a todo momento, a dificuldade também aparece a todo momento. Por isso que é importante uma ação pedagógica preventiva. Se você é mãe, se você é professora, se você é responsável por alguma criança, que você percebe que aquela criança vinha se desenvolvendo muito bem e, de repente, ela começa a apresentar alguma dificuldade, tem que prestar atenção. Então, aí é onde entra uma ação pedagógica curativa. Mobilizar o pessoal da psicopedagogia para minimizar essa dificuldade de aprendizagem. E aí, que dificuldades seriam essas, né? O conjunto daquelas todas, transtorno, distúrbio, problemas. E aí, esses déficits seriam voltados aos processos mais essenciais. A gente tem uma palavra aqui que a gente chama de desarmonia evolutiva, que seria uma imaturidade psicomotora. Geralmente, a criança tem dificuldades de símbolos, de grafia. Às vezes, ela escreve muito levemente, ou às vezes ela escreve de uma forma muito rígida, aí cansa logo, é aquela criança que escreve muito forte e machuca muito o papel. Ela aparenta uma diferença entre a idade e o desempenho que é esperado por ela, naquele momento da evolução de aprendizagem motora, atenção, memória, percepção, conhecimentos matemáticos, oralidade, a lectoescrita, o lado emocional e a sociabilidade. Mas acontece também, às vezes, quando a gente muda de um estado, a gente muda de escola, a gente muda de uma situação, o medo do desconhecido pode momentaneamente causar alguma dificuldade. Essa dificuldade ela pode envolver a área da linguagem oral e da escrita, comprometendo a compreensão e a emissão de frases, a linguagem natural da criança. Às vezes o professor precisa reensinar essa criança a ler, e transtornos cognitivos de integração, com alterações do desenvolvimento, fatores emocionais, sociais e culturais que comprometem a aprendizagem. Em relação à aprendizagem propriamente dita, a gente tem alguns distúrbios que são específicos a partir da época que a criança começa a frequentar a escola, em torno de 7 e 6 anos.
Então, quando a criança entra e começa a se envolver nos processos de alfabetização, que ela tem que dominar a grafia, a fala e a leitura, a gente diz que tem distúrbios assim, bem específicos dessa fase, que seria disgrafia, que é a dificuldade de utilizar símbolos para exprimir as ideias, a desortografia, que é a dificuldade de uma escrita correta, a descalculia, que é uma dificuldade de matemática, e a dislexia, que é a mais difícil da gente tratar, que às vezes ela acompanha o indivíduo durante toda a vida, que é a incapacidade de aprender a ler e a escrever. Na verdade, uma pessoa disléxica, ela tem dificuldade de identificar, compreender e interpretar os símbolos gráficos na leitura. Então, às vezes, ela passa a vida inteira escrevendo 3 ao contrário, escrevendo 4 de cabeça para baixo, trocando B por T, T por D, M por N, V com F. E aí a gente precisa mostrar para essa pessoa que existem estratégias pedagógicas que corrigem esses erros. Alguns distúrbios de motricidade, que envolvem questões psíquicas e neurológicas, que pode ser caracterizado por um atraso comum ou pode ser caracterizado por uma falta de maturação do sistema nervoso central. A hiperatividade, que a gente vai falar disso no outro vídeo, a gente considera a hiperatividade uma perturbação psicomotora, né, de base neurológica. Eu vou conversar isso depois com vocês, no outro momento, porque a gente vem percebendo que qualquer menino que tem um comportamento inadequado é um menino considerado hiperativo, e não é. A gente tem que fazer a diferença entre a criança hiperativa, que tem problemas psicomotores, problemas neurológicos, que tem que ser medicada, de uma criança mal educada, que não tem limite, que é muito diferente. Existe também o síndrome de déficit de atenção em crianças hiperativas, TDAH, que é uma sinalização da dificuldade de manter a atenção, mas tem técnicas pedagógicas específicas para treinar essa criança a aprender a ficar mais atenta. Distúrbio da fala, como a gagueira. A gagueira é um distúrbio que não tem cura, mas tem controle. A gagueira é de fundo emocional, prejudica a aprendizagem da criança, principalmente na leitura. Imagina você, uma criança que é gaga, e a professora mandar você ler alto na sala de aula. Você não vai conseguir ler, não é? E os distúrbios emocionais, principais dele, angústia e depressão, que eles aparecem desde a infância. Então, como é que a gente vai construir as interfaces entre a escola, a família, o professor e a pessoa que vai atender essa criança com dificuldade? É uma ação pedagógica construtiva. A gente não pode esquecer a família, não pode esquecer o professor e montar essa ponte entre os ensinantes e os aprendentes. A gente troca muito de lugar, não é? É muito interessante você se colocar no lugar do outro, você se sentir como uma criança gaga, que tenha dificuldades de leitura, e aí a professora manda todo mundo fazer uma leitura oral. Você fica ali naquele cantinho, você já começa a tremer na hora que está assim, o seu 4º ou 5º vizinho, para chegar a sua vez de ler, você já está todo atrapalhado, porque você não consegue fazer a leitura sem gaguejar. Mas é interessante, e eu vou, quando tiver tempo, fazer uma pesquisa sobre isso, é que o gago, quando canta, não gagueja, né? Nelson Gonçalves é um exemplo disso. Nelson Gonçalves, quando cantava, ele não gaguejava. Então, quem é esse professor que seria aquele profissional capaz de lidar com a dificuldade de aprendizagem? Primeiro que tudo, um professor pesquisador, que observe, que questione, que investigue, que faça uma mediação entre a família, a escola, o supervisor, o coordenador pedagógico, que ele possa montar uma avaliação psicopedagógica. Essa avaliação, ela é individual e bem característica de cada criança e começa com a entrevista com o aluno, com os pais, com os professores. É bom dar uma olhada no material escolar do aluno, o caderno dele, os textos que ele trabalha, o zelo que ele tem com o material. É muito comum as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que na pontinha do caderno tem o que a gente chama de orelha de rato. A folhinha toda dobrada, de tanto que ela passa o braço inadvertidamente.
Então, é bom a gente prestar atenção que são sinais que a criança está com dificuldade. No recreio, sobretudo, que ela ficou muito quietinha, ou ela é aquela bala do recreio que volta para a sala de aula toda suada, toda cansada, que isso não é o normal, né? E a gente monta uma devolutiva. Os recursos pessoais necessários para que se faça uma boa avaliação psicopedagógica. Trabalhar com a construção de uma percepção de dificuldades, fazer um crivo de leitura, escrita, linguagem, matemática, estudos sociais, geografia, deter com essa criança um novo olhar, vendo as dificuldades que ela tem, não como problema, mas como uma potencialidade que você pode trabalhar, em vez de você ressaltar o erro, você ressaltar que ela ainda não aprendeu. Mostra a essa criança, né, todo o seu autoconhecimento, todo o seu desenvolvimento metacognitivo, que com estratégias e com referência ele é capaz de lembrar. Conseguir, a partir disso, novas possibilidades de trabalho com o professor, um olhar diagnóstico, mas não um olhar diagnóstico punitivo, mas um olhar diagnóstico preventivo, sem julgar. Montar com essa criança uma operatividade mental criativa e desenvolver ações construtivas. Qualquer dúvida, a gente vai ter sempre oportunidades de conversar. As referências para esse material que eu tirei são essas, não é? Livros comuns que vocês encontram fácil nas livrarias, e a gente vai colocar esse vídeo lá no YouTube. Qualquer dificuldade é só dar um toque e a gente vai conversando. Obrigada pela atenção.